A paz do Senhor Jesus, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Pela graça do nosso Senhor Jesus, estudaremos hoje a lição de número 2, que será ministrada no dia 13 de julho de 2025 e tem como título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Então falaremos desta igreja maravilhosa, a igreja primitiva, que deu o exemplo, que ensinou como ser cheio do Espírito Santo, como prosperar, como amar os irmãos, como dividir os seus alimentos, tudo que era necessário para que o outro vivesse bem. Esta igreja foi um exemplo maravilhoso para nós, foi a igreja que o Senhor instituiu, que o Senhor ordenou aos discípulos como ser igreja. Falou para eles, faça assim, faça dessa forma e a igreja será abençoada e a igreja crescerá. E não é diferente para as igrejas de hoje, que quer crescer. A verdade é que o objetivo da igreja é crescimento, sempre buscar mais almas para Cristo. E esta igreja se tornou um exemplo maravilhoso para nós hoje. Por isso que nós vamos refletir sobre isso. O texto áureo está em Atos 2:42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática diz que a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, uma igreja que é verdadeiramente bíblica, ela tem como padrão a igreja de Jerusalém. E nós vamos estudar, vamos entender por que esta igreja é modelo para nós. Já a leitura bíblica em classe está em Atos 2:37-47, que diz: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos e que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Um exemplo de igreja que vivia na comunhão entre os irmãos e na comunhão com Deus, na oração, na piedade, no amor entre os irmãos. Esta igreja foi realmente um exemplo maravilhoso e por isso nós estudaremos e iremos entender. É por isso que a igreja precisa participar da escola bíblica dominical para entender o real sentido do evangelho de Cristo. Qual era o desejo de Cristo? Entender definitivamente a missão do Senhor, que além de salvar toda a humanidade, Ele quer que nós estejamos prontos a levar a palavra de Deus adiante para a salvação de almas, para o crescimento da igreja. Quando falamos em crescimento da igreja, estamos falando obviamente de salvação de almas, de multiplicação, de buscarmos pessoas que estão lá no mundo perecendo para dentro da casa de Deus, para que assim também sejam multiplicadores no futuro, para que passem pelo discipulado, aprendam o que é necessário. Mas o cristão não é só o discipulado ali no início da sua caminhada. É importante que o cristão esteja sempre aprendendo a palavra de Deus, pois a nossa vida é um discipulado até Jesus voltar. Estamos sempre aprendendo, sempre nos nutrindo desta palavra. Sempre é algo especial e maravilhoso. É o alimento do crente para ele se manter firme. É a palavra de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Os professores têm esse entendimento, obviamente que têm esse entendimento, porque são professores e entendem a palavra do Senhor, mas nós precisamos passar isso adiante para os nossos alunos. Devemos despertar os irmãos da igreja para participar da escola bíblica dominical. Se o meu amado irmão for professor, ou se o amado irmão que está assistindo, professor, superintendente, não se acomode com a quantidade. Se tem mais irmãos ali que podem participar, que pode aumentar essa família EBD, chame, convide, peça ao pastor espaço no culto para convidar os irmãos. Tenha a estratégia, mas chama os seus irmãos, chama a igreja para este mover. A igreja precisa deste momento de intimidade com Deus através da sua palavra. É através da sua palavra, não é com técnicas, não. É através da palavra de Deus, porque foi sempre a palavra do Senhor, sempre a revelação que é a palavra de Deus que sustentou o homem aqui na terra, aquele que quer servir ao Senhor. Então, é importante
nós trazemos esse entendimento à igreja e esta lição será maravilhosamente abençoada pelo Senhor e vidas serão alcançadas. A palavra-chave de hoje é modelo. A palavra-chave está aqui na nossa revista, logo ao lado aqui da introdução. E a introdução que diz: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. Por ser igreja mãe, ou seja, a primeira igreja, é a igreja primitiva, ela é a igreja mãe, ela é o modelo, é o padrão para as demais igrejas. E é de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. Então Jerusalém ali se tornou o centro, ali como a igreja mãe, essa igreja definia as outras igrejas, como funcionar, como gerir, como os líderes deveriam gerir as igrejas para que elas fossem abençoadas. Então a igreja de Jerusalém já nasceu forte, já nasceu cheia do Espírito Santo, de origem divina e supervisionada pelos apóstolos de Cristo. Então era uma igreja firme, que tinha um firme fundamento, que tinha o fundamento da palavra de Deus. É a palavra de Deus que eles ouviam e atendiam e trabalhavam desta forma. Por isso é o padrão. O tópico de número 1 diz que uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada, a palavra de Deus diz. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam de Jesus. E Jesus, ele derramou o Espírito Santo na vida, capacitando os discípulos, os apóstolos, aqueles que continuariam na caminhada cristã, na pregação do Evangelho, eles foram capacitados pelo Espírito Santo. E mais, eles aprenderam com Jesus, eles aprenderam diretamente com o Mestre. Muitos deles ali aprenderam com Jesus. Muitos deles tiveram experiências com Jesus. Tiveram aqueles também que não tiveram contato com Jesus, mas foram grandemente abençoados. Não tiveram contato físico, mas tiveram contato sobrenatural. Por exemplo, Paulo, tiveram aquele momento com o Senhor de comunhão, de busca, de entendimento da palavra de Deus, que oraram, que buscaram e foram capacitados e cheios do Espírito Santo. Porque o agir do Espírito Santo não foi só lá naquele momento do Pentecostes. O Espírito Santo, ele seria derramado e é derramado sobre toda a carne, como diz a profecia em Joel 2, 28, 29. A profecia é que o derramamento seria para todos que buscassem. E não é diferente nos dias de hoje. Aqueles irmãos doutrinados, abençoados pelos aqueles que ali estavam, pelos apóstolos, pelos discípulos, por todos aqueles que experimentaram um pouco mais de Jesus. Eles foram grandemente abençoados também com a presença do Espírito Santo. E não é diferente de nós hoje, que nós somos capacitados, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então Cristo, ele deu mandamentos aos apóstolos. E nós podemos ver alguns aqui. Atos 1:2 diz que realmente, deu esses mandamentos aos apóstolos, mas não cita. Mas nós podemos ver que, por exemplo, em Mateus 28:19, Jesus disse para eles: portanto, ide, ensinai todas as nações. Ou Marcos 16:15, pregai o evangelho a toda criatura. Ou Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Tem também Atos 1:4, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Além de que, em alguns momentos, Jesus se reuniu com os discípulos. Jesus se reuniu com os discípulos antes de morrer, trazendo instruções para os discípulos, falando exatamente sobre o Espírito Santo que auxiliaria eles na jornada cristã. Jesus, após morrer, vai ao encontro dos discípulos ali naquele local que eles estavam cerrados, com as portas fechadas, com medo, porque Jesus havia morrido e eles não sabiam o que fazer. Então Jesus chega até eles, mais uma vez se encontra com eles. E certamente toda presença, todo ato de Jesus em nossas vidas nos proporciona algo, nos proporciona uma mudança, nos abençoa. Certamente eles aprenderam muito ainda antes de Jesus ascender aos céus e a palavra de Deus mostra exatamente isso. Uma igreja genuinamente cristã, ela reflete a prática e os ensinos do apóstolo. Aí que está falando da igreja em geral, que a igreja realmente cristã, ela tem o entendimento da sua missão, ou seja, aquilo que os apóstolos ensinaram, a prática que eles viveram, a forma que eles viveram, o amor, a dedicação à obra de Deus, e não a si mesmo. Tanto que Jesus corrigiu os discípulos, porque eles estavam muito preocupados, muitas das vezes, com o próprio ego. E ego não leva para o céu, ego não traz pecador para dentro da igreja.
Ego não faz isso, quem faz é o mover do Espírito Santo. Então todos nós que temos papel de liderança, que orientamos as pessoas, que aconselhamos, devemos falar do amor de Deus, devemos lembrar que é o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que muda o pecador, é Jesus que transforma, é Deus que dá esta oportunidade. Nós devemos ter isso em mente. A igreja precisa ser genuína, precisa viver verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus exige de nós. Então, esta igreja de Jerusalém era exemplo justamente por isso, porque observava a palavra de Deus ao pé da letra. E além de terem a orientação, a direção, o discernimento do Espírito Santo de Deus. Por isso, a palavra de Deus em Atos 2 diz, Atos 2,42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na palavra de Deus. Aquilo que os apóstolos pregavam, aquilo que eles ensinavam, eles seguiam. Por isso que a igreja tem que seguir a Bíblia, a palavra de Deus, o manual do cristão, o manual para a igreja, o manual para todos nós. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar. A igreja precisa ensinar e doutrinar. A igreja, além de ser exemplo, a igreja, tanto a igreja como a igreja no formato de comunidade, ou a igreja mesmo que sou eu, que é você, os nossos alunos também, ela só vai ter sucesso se ela viver o exemplo de Cristo, se ela pregar o exemplo de Cristo, mas também viver. É preciso viver para influenciar as pessoas. Não é só falar, nós precisamos ser exemplos. 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. O discipulado, meus irmãos, é o momento em que o novo convertido está aprendendo mais da palavra de Deus, que está aprendendo a fazer a vontade de Deus. E a igreja não pode abrir mão do discipulado, do ensinamento para os novos convertidos, para que eles sejam cristãos sadios, prósperos, que deem frutos do Espírito. Não pode se pular etapas. Nós vemos que quando o jovem, o irmão, o novo convertido, pula etapa, até mesmo obreiros que não era chegado o momento de estarem ali, que pula etapa, tem uma consequência lá na frente. Tem uma consequência, tem um problema. E esse problema muitas das vezes não vai refletir só na vida do irmão. Pode refletir em toda a comunidade cristã, em toda a igreja. Pode servir de escândalo e dessa forma afastar o pecador de um contato, de experimentar a presença de Deus. Então é necessário ter as etapas. E o discipulado, a igreja de Jerusalém, ela exigia dos irmãos, aqueles novos convertidos, ensinava os irmãos, instruía os irmãos. E assim formavam novos discípulos, novos pregadores da palavra de Deus. Aqui diz que o discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. O discípulo, ele aprende e ensina, ele não guarda só para si. O bom discípulo, a verdade é que o verdadeiro discípulo, ele aprende e leva adiante esta palavra, porque senão ele está sendo apenas um baú onde ele está guardando o conhecimento para si mesmo, somente para si. Mas o que Jesus quer de nós é que realmente, como diz lá o salmista, que nós devemos guardar a palavra do Senhor em nossos corações, para não pecar contra o Senhor. É exatamente, veja bem, guardei a palavra do Senhor, né? Guardei a palavra no meu coração. Amém. É só isso? Não, aí vem a prática. Para o quê? Para não pecar. Para viver uma vida de santidade. É esse o intuito de se guardar a palavra de Deus. É de sermos bênção para as pessoas, de sermos sal para esta terra, de sermos luz para este mundo, de iluminarmos onde há trevas, o cristão chegar ali e fazer a diferença. E abençoar as pessoas que ali estão, as pessoas que estão desesperadas, preocupadas, sem saber o que fazer. Este é o papel do cristão. O cristão não pode nunca se abster de fazer isso que o Senhor espera de nós. Os apóstolos aprenderam de Cristo. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos. E agora vivia isso a fim de transmitir outros o que aprendeu. Então os apóstolos aprenderam de Cristo, os apóstolos então em seguida ensinaram os demais irmãos que formaram a comunidade da igreja. E esta igreja pregava a palavra. Agora tem um problema muito sério. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada. Uma igreja que não observa os ensinamentos, que não aceita correção.
Esta igreja está em estado crítico, esta igreja está precisando de ajuda, precisando de despertamento. E muitas das vezes o Senhor permite que algo aconteça para que a igreja desperte, para que os irmãos despertem. E é porque o nosso Deus permite isso, porque Ele nos ama, Ele nos dá a consequência ali devida para que nós possamos despertar. A consequência do erro, a consequência de não observar, sempre tem a consequência. Nós podemos ver o povo de Israel, quantas vezes Deus teve que tratar com eles justamente por causa da sua falta de observação à palavra de Deus. Muitas e muitas vezes. Não pensemos nós que somos diferentes, vivemos no tempo da graça, mas a nossa omissão ou o nosso pecado, ele tem consequências. Ele tem consequências e muitas das vezes pode nos custar caro. Mas pela graça do Senhor e a misericórdia dele, Ele nos dá outra oportunidade hoje de nós despertarmos como igreja, chamarmos a atenção da nossa igreja para que estejam atentos à voz do Senhor. Então a igreja precisa ser discipulada, precisa aprender e precisa discipular. Se ela não é discipulada e nem discipula, aí está um problema. Essa igreja não está sendo uma igreja padrão, exemplo, como foi a igreja de Jerusalém. 3. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Então diz a palavra de Deus que a comunhão, o amor entre os irmãos, a união entre os irmãos fez com que a igreja crescesse, que a igreja aumentasse. É importante que a igreja tenha essa comunhão principalmente com Deus, a intimidade com Deus, o amor a Deus, a dedicação à sua obra, aquilo que o Senhor espera que realizemos. É importante que a igreja viva assim. E também tenha união entre os irmãos, porque como diz lá o apóstolo Paulo em Efésios 4 sobre a unidade da igreja, que Cristo, e também traz o ensinamento que Cristo ele é o cabeça desta igreja e a igreja compõe este corpo onde Cristo é o cabeça, ou seja, relacionamento com Deus, com Jesus e entre os irmãos. E assim o corpo avança, cada membro sadio, cada membro completando ali este corpo, esta igreja vai crescer, a igreja vai produzir frutos para o Senhor. Por isso que nós devemos sempre observar esta palavra maravilhosa. E aqui a revista traz a palavra koinonia, que faz referência à comunhão, é a tradução ali do grego para o português. E esta é uma referência ali no sentido de que foi falado ali em Atos, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos, ou seja, é exatamente a comunhão, relacionamento interpessoal, é o entendimento ali, é a relação entre os irmãos. É importante para a construção de bons relacionamentos. É importante a comunhão, o amor, o entendimento, o discernimento. Ter amor, entender o irmão, ter empatia diante das lutas dos irmãos e não acusá-lo, não julgá-lo, não pesar sobre ele no momento em que ele está sofrendo. É isto, exatamente a igreja que observa os mandamentos do Senhor, ela age com amor nesses momentos difíceis. Há igrejas que há muita atividade, mas sem o calor humano, esta igreja não está vivendo verdadeiramente aquilo que o Senhor espera. A igreja de Jerusalém orava. Nós temos o exemplo de Pedro e de João quando eles foram ao templo na hora 9ª da oração, em Atos 3:1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Tem outra referência aqui também para nós, Atos 6:4. E também tem o exemplo da igreja reunida na casa de Maria. Eles se dedicavam à oração. A igreja relacional e piedosa. A oração é um momento de amor entre os irmãos. Por quê? Eu vou orar pelo meu irmão. E o cristão, ele deve orar pelos seus irmãos. Principalmente pelos seus irmãos. Principalmente pela sua família. Pelas pessoas que estão ao seu redor. Orar mais pelo próximo. Até porque quando nós oramos pelos nossos irmãos, nós somos abençoados, porque nós estamos sendo amorosos, e o Senhor, Ele recompensa aquele que pratica o amor para o próximo, com o próximo, que ama o próximo, e também nós estaremos abrindo mão, estamos falando para o Senhor exatamente aquilo, Senhor, mais de Ti, menos de mim, mais na vida do meu irmão, porque Jesus ensinou a servir a nós, mostrou para nós que servir é melhor do que ser servido. E assim o Senhor honrará a sua igreja. Este é o ser cristão. Isto é ser cristão.
é exatamente o contrário do que o mundo pensa. O mundo ensina que busque mais para si, busque mais para si. Mas dessa forma, cada vez mais nós vamos vendo como o mundo está. Mas Jesus ele ensina que busque mais de Deus, ame o próximo. Então, este é o mandamento de Jesus. Se nós observarmos, nós seremos grandemente abençoados. Vamos aqui para o tópico 2. Se ficou alguma dúvida referente ao tópico 1, meus irmãos, comenta, tá? Pergunta. Eu vou fazer o possível para ajudar os nossos irmãos também com a resposta. E já vou pedir para os irmãos, deixe seu like também, se inscreve no canal, nos ajuda aí a divulgar este trabalho para mais pessoas, para que conheçam essa palavra maravilhosa que tem o poder de transformar vidas. Tópico 2. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro, na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Qual foi esta pergunta? Está aqui em Atos 2:37. Qual foi a pergunta que fez Pedro responder exatamente isso? Vamos refletir aqui. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Então Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. Foram perguntados para Pedro: o que fazer? O que você tem que fazer? Arrepender. Mudar a sua vida, se converter dos seus maus caminhos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não sei qual é o sentido, qual foi o sentido ali da pergunta, mas certo é que as pessoas chegam até nós com perguntas, dúvidas, com aflições, com problemas em seus lares, e muitas das vezes nós ficamos pensando o que responder. Responda para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos responder isso para o pecador, que Jesus é o caminho, que ele liberta, que ele é o caminho que trará a paz para esta pessoa, que trará vida, que trará salvação. Este é Jesus Cristo. E foi o que Pedro fez aqui. O que Pedro falou? Pedro estava exatamente pregando o Evangelho de Cristo. Se arrependa, assim como João Batista pregava, preparando o caminho para o Senhor. Arrependam-se, arrependam-se. E permita que Jesus transforme a sua vida. Foi isso que Pedro falou para a igreja. E naquela época, nós podemos ver que a igreja, ela tinha este amor, o desejo de pregar o Evangelho. E aí diz que eles batizavam aqueles que convertiam, porque o batismo é uma ordenança de Jesus. E um dos principais fundamentos da fé cristã, um dos principais símbolos desta fé que nós cremos, o batismo. É necessário que as pessoas também aceitem e batizem. A igreja, por isso que a importância do discipulado, do ensinamento da palavra de Deus, ensinar o pecador, fazer com que ele se converta dos seus maus caminhos, aceite a Cristo e também ensiná-los a palavra, deixar bem claro a eles o que é ser cristão e batizá-los em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Deixando bem claro que o batismo ele é um ato público, é um testemunho público. É um momento em que nós fazemos a declaração de que agora eu sou de Jesus, sou cristão. Declaro para todos, faço uma declaração, um testemunho público de que agora eu faço parte do povo que vai morar no céu, que vai lutar dia após dia com as pelejas, mas não vai desistir. Vamos continuar combatendo o bom combate. Esta é a declaração. Esta é a essência da igreja. É isto que a igreja precisa para crescer. Viver a palavra verdadeiramente e praticar aquilo que foi ensinado, que Jesus falou, batiza, ceie, participar da ceia. Essas são ordenanças, inclusive é o subtópico 2, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus. E perseveravam no partir do pão. Aqui, o entendimento aqui é que de muitos estudiosos que os irmãos ali, eles todos os dias partiam pão, ou seja, ceiavam, faziam memória da morte de Cristo, relembravam a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo ali na cruz. Foi exatamente o ensinamento de Jesus aos discípulos, quando estava ali reunido, próximo, dias antes de morrer, quando estava ali na última ceia, Jesus falou para os discípulos que fizesse isso em memória de mim. E assim foi, e assim a igreja, os discípulos aprenderam e ensinaram a igreja. E a igreja fazia isso com amor. Pelo que entende-se aqui, os irmãos ali faziam isso todos os dias.
Todos os dias lembrando que Jesus morreu na cruz, fazendo o partir do pão, né? Perseveravam até no partir do pão, como está em Atos 2:42. Então, foi uma igreja fervorosa, uma igreja que amou profundamente o Evangelho de Cristo. E quando nós amamos profundamente, permitimos o mover do Espírito Santo, nós somos grandemente abençoados. E Deus tem promessa para a igreja e assim Ele abençoa, e nós devemos estar fazendo isso conforme a sua vontade. Tópico 3, uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor, havia respeito, reverência. Respeito, reverência é o que muitos hoje não observam ao ir à casa de Deus, sem temor, sem reverência. Muitos vão porque estão pensando o que o pastor irá pensar se ele não for, o que os irmãos irão pensar. Não, nós vamos para a casa de Deus para adorar o Deus Todo-Poderoso e devemos entrar ali com reverência, com gratidão por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas, por tudo que Ele é, por tudo que o Senhor faz e fará cuidando de nós. Devemos ser gratos ao Senhor. É um momento de reverência, é um momento de adoração, de entendermos a importância do Deus Todo-Poderoso, daquele que é provedor, daquele que é abençoador, que é dono de tudo. Este é o entendimento que todos nós cristãos devemos ter ao ir para a casa do Senhor. Então nós vemos que a igreja de Jerusalém era grandemente abençoada porque tinha temor, tinha reverência. Hoje as pessoas não respeitam este momento especial separado de adoração para o Senhor. Muitos não respeitam, né? A verdade é que, na verdade, não é a maioria, obviamente não é a maioria. Quando eu digo muitos, mas não é a maioria. Eu falo muitos porque são as pessoas que não dão devido valor. Mas se a igreja está ali comprometida com a palavra de Deus, com aquilo que é sagrado, o Senhor abençoa esta igreja. Por isso que deve haver reverência. E a igreja deve ser cheia do Espírito Santo, agindo assim como a igreja primitiva. Mesmo sentido que teve Moisés, quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Observemos que aquilo que o Senhor falou para Moisés, sobre a reverência em estar em sua presença, a importância de valorizar este momento e de agir como um verdadeiro cristão. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Aqui nós vemos que Deus fazia sinais e maravilhas. Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, destaca que Jesus agiu poderosamente na vida dessa igreja, justamente por causa do seu temor, reverência, conhecimento do poder de Deus, entendimento da sua graça, do seu poder, do que é santo, entendimento da forma de como deveriam agir, e assim eles viram sinais e maravilhas. E as igrejas de hoje podem também ter essas experiências maravilhosas se observarem aquilo que o Papai do Céu quer de nós, aquilo que Deus quer dos seus filhos. É simples. O Evangelho não é complicado como muitos fazem, como muitos mostram por aí. O Evangelho é simples, o Evangelho de salvação, amor. Jesus é amor, Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer trazer cura espiritual, cura física. Ele quer agir mais em nosso meio. Mas é preciso temor e reverência, amor verdadeiro à palavra de Deus. E não, nunca, jamais procurando objetivos pessoais, interesses próprios, riqueza, fama. Não, a igreja não é lugar disso. É uma pena que muitos estejam agindo dessa forma, mas Jesus está vendo, Jesus está contemplando tudo e Ele vai agir no momento certo. Mas nós possamos ser sempre observadores e obedientes a esta palavra, para que o dia que o Senhor vier para julgar a sua igreja, nós possamos ser recebidos com amor pelo Senhor, porque fizemos a obra dele com alegria, porque fizemos a obra dele com amor, mesmo sofrendo, gemendo, chorando, mesmo com lágrimas, com muita dor, com enfermidades, com problemas, que nós possamos continuar assim, porque o Senhor trará recompensa para nós. Mas para aquele que já tem a sua recompensa, para aquele que busca a fama, o dinheiro, e assim já tem a sua recompensa, o que será que haverá para eles? Eu não quero saber, eu espero que essa pessoa não chegue a este ponto, que se converta verdadeiramente ao Evangelho de Cristo, vivendo ele de forma maravilhosa, da forma que deve ser vivida. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja
para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja precisa ser acolhedora. Chegou lá o novo convertido, ame este irmão. Mas ele vive na prática de tal vício, ensine-o a sair, ajude-o, ore com ele para que ele se liberte das amarras do inimigo e definitivamente esteja vivendo o verdadeiro evangelho, vivendo aquilo que é necessário para que a sua vida seja transformada. Acolha os irmãos, acolha também aqueles que já são irmãos, aqueles que já estão ali, mas que precisam sempre tem alguém precisando de amor, de carinho, de cuidado. Sempre vivemos em uma comunidade e nós sempre necessitamos. Hoje é o irmão, amanhã sou eu. E como nós queremos ser abençoados se nós não vivemos na prática do amor? Nós precisamos amar, a igreja precisa ser acolhedora, a igreja precisa amar os membros, precisam cuidar um do outro, precisa ter este relacionamento, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora. Atos 2,47 mostra que a igreja louvava a Deus, louvando a Deus. Vamos ver aqui, Atos 2,47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E desta forma, porque louvava o Senhor, porque tinham tudo em comum, porque perseveravam na doutrina, porque repartiam tudo o que era necessário para os outros irmãos, porque observava a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Se eu preciso de acolhimento, se minha alma precisa de adorar, porque é um desejo intrínseco do homem. E chega ali uma pessoa que quer ter este momento com Deus, e a igreja acolhe, a igreja ama, a igreja adora verdadeiramente, essa pessoa vai querer fazer parte desta comunidade, desta igreja que avança, e assim o Senhor aumenta. A receita, ela é simples, a receita está aqui para o crescimento da igreja, mas muitas das vezes nós estamos negando, estamos deixando de guardar este conhecimento, esta prática, esta receita em nossos corações. Não podemos desviar o nosso foco no viver do Evangelho de Cristo. Então esta igreja de Jerusalém é uma igreja que louvava, era uma igreja que adorava o Senhor com júbilo, com alegria, com gratidão, com todo o coração. E quando nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de rendição total e entrega, assim como os apóstolos, os discípulos fizeram, assim como Jesus fez por nós. É exatamente o que Ele espera de cada um de nós. É exatamente o que Jesus espera, que nós possamos agir desta forma, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, o seu amor, entendendo que somos peregrinos nesta terra, que tudo isso irá passar, mas o que não podemos deixar é de viver este evangelho maravilhoso com todo o nosso ser, com rendição, com amor, com alegria. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é digno de honra, glória e louvor. Foi graças a Ele que nós chegamos até aqui e iremos avançar, se assim for da vontade do nosso Deus. Que os princípios desta igreja de Jerusalém nos ensine a viver como uma verdadeira igreja. Uma igreja que ama os seus irmãos, que ama a Deus acima de todas as coisas, que ama o próximo como a ti mesmo e que assim colha frutos, que assim almeje, que traga o ímpio para dentro da casa de Deus e para que ele tenha a sua vida transformada e assim seja também um multiplicador, um servo do Senhor nesta obra maravilhosa que cresce dia após dia graças ao amor dos irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos, que o Senhor possa falar poderosamente através dessa lição em sua sala de aula, que Deus abençoe os seus alunos e os amados irmãos estejam também conosco na próxima lição, se assim for a vontade de Deus. E para isso, se inscreve aí no canal para receber a notificação da próxima lição que nós estaremos dispondo aí para juntos meditarmos nessa palavra maravilhosa. Então vai lá, deixa o seu like também, se inscreve no canal, comenta e grande abraço para todos os nossos irmãos. Até mais.